Eu não sou feminista, imagina, eu só vou lá no dia da eleição, voto, faço minha parte e vou embora para casa. Amiga, você tá falando isso, mas se você foi até lá e votou, deixa eu te contar uma coisa, foi porque alguma mulher foi feminista antes de você. Sejam bem-vindas ao Chá com a Lia, o momento em que Lia põe para fora todos os seus pensamentos, filosofias que filosofou ao longo da vida. Venham comigo, comentem, participem comigo dessa brincadeira aqui de pensar, pensar faz bem. Vamos lá. Mulheres, primeira coisa importante de vocês saberem é, se vocês votam aqui no Brasil, saibam que isso foi conquistado há apenas 94 anos. Ou seja, todo o resto da história do Brasil, a mulher não decidia, não votava e não podia escolher nem quem seriam os políticos no poder e nem poderiam se candidatar. Em 1932, gente, não faz nem 100 anos, tá? É que foi conquistado o voto feminino no Brasil graças a um movimento sufragista. Eram mulheres corajosas que vinham com a ideia revolucionária de que mulheres também tinham opinião, poderiam votar, poderiam se candidatar e poderiam decidir sobre os rumos do país e não apenas ser passivas donas de casa. Outras muitas coisas não eram permitidas para a mulher, como comprar propriedade, viajar, várias coisas que precisava ter um marido ou ter a autorização do marido, do pai ou até do irmão. Então, quando uma mulher vem para mim e fala, eu não sou feminista, eu só vou e voto e já fiz minha parte, ela está esquecendo que outras mulheres foram feministas em momentos muito mais difíceis da história da humanidade para nós mulheres. O feminismo, que adquiriu essa conotação tão negativa, na verdade é uma coisa ótima. Na verdade, o feminismo é um movimento das mulheres lutando de diversas formas para terem voz na sociedade, para terem direitos, para terem opinião. Nós mulheres somos seres humanos com desejos, subjetividades, ideias próprias, vontades próprias. E isso não era considerado. Eu, Lia, acho que a partir do momento em que a mulher pôde votar, mudou tudo. Mudou tudo. Por quê? Por que mudou tudo, gente? Mudou tudo. Pensa, você não tem voz para nada. Aí, de repente, você tem voz política. Você pode escolher quem são os políticos que estão no poder. Você pode votar em quem defende as suas opiniões. Ou seja, você passa a ter voz. Você passa a ter opinião e deixa de ser só um objeto da vontade do homem. Porque antes, a mulher, ela era uma posse do homem. Ela era simplesmente um objeto que o homem possui. O contrato de casamento diz disso. É uma relação totalmente de propriedade. Depois que começou o voto feminino, as mulheres começaram a ter decisão em cima do destino delas. Porém, a luta não chegou ao fim. Por quê? Agora que nós temos o voto, vamos falar um pouco como que é a política hoje em dia no Brasil. Quem são os eleitores do Brasil? Os eleitores, na verdade, são eleitoras. Por quê? 52% do eleitorado brasileiro é composto por mulheres. Ou seja, todo mundo que vota, 52% são mulheres. Se 52% são mulheres, vocês concordam que as mulheres poderiam eleger quem elas quiserem para presidente? Todas as mulheres votarem na mesma pessoa? Não adianta todos os homens votarem numa outra pessoa que eles não vão ganhar, porque 52% dos votos é suficiente para eleger até no primeiro turno qualquer candidato. Então, para começar, que as mulheres têm o poder no Brasil. Mas o que está acontecendo? As mulheres votam, mas elas acabam votando em homens. Como eu sei disso? Na política brasileira, 83% dos cargos são ocupados por homens. E apenas 17% são ocupados por mulheres. Gente, antes era 13%, estamos aumentando devagar e devagar. O que significa isso? Se 17% dos políticos são mulheres e 52% do eleitorado são mulheres, significa que as mulheres estão votando em homens. A grande pergunta é, por que as mulheres estão votando em homens? Ai, gente, tantos anos eu votei em homem, totalmente sem consciência.
Eu pegava e escolhia candidatos, os meus candidatos eram todos homens. Até que um dia me caiu a ficha e eu falei, por que eu estou colocando homens no poder? Os homens já têm poder demais no Brasil. Eles já dominam as empresas, eles já têm todas as terras do Brasil. Para vocês terem uma ideia, gente, apenas 1% das terras brasileiras estão no nome de mulheres. Apenas 1% das terras brasileiras têm proprietárias mulheres. 99% da terra do Brasil é dominada por homens. Então esse papo de que as mulheres estão tomando poder, ele ainda está longe de acontecer, porque os números, as estatísticas dizem o contrário. Então, voltando, eu muitos anos votei em homem. Por quê? E fiquei pensando, por que eu votei tanto em homem? Simplesmente porque eu estava acostumada a ver homens no poder. Simplesmente porque quando eu pensava em política, pensava em cargos políticos, já imaginava automaticamente um homem naquele lugar. É um lugar que eu estou acostumada tanto a ver homem, que o meu automático é pegar e votar num homem. É como se assim, alguém vai contratar alguém para limpar a casa. Tende a contratar um homem ou uma mulher. Quando você pensar, preciso contratar alguém para limpar minha casa. Logo vem na cabeça o quê? Uma faxineira, uma mulher. Um homem não tem competência para limpar a casa? Tem. Um homem pode ser faxineiro? Pode, muitos são. Mas automaticamente na nossa cabeça, ocupa na vaga uma mulher. Você vê uma mulher ocupando a vaga. Então isso acontece também na política. Automaticamente você se vê sendo governada por um homem, de tanto que você está acostumada a ser governada por um homem. Agora eu te faço uma pergunta. Você acha que esses homens que estão na política, eles sabem o que é ser mulher? Vocês acham que eles se colocam no lugar de nós mulheres para observar o mundo, observar as situações através dos nossos olhos? Vocês acham que ele tem condição de se colocar na nossa pele? Vocês acham que um homem tem condição de entender o que é menstruação, gravidez, amamentação, licença maternidade, violência doméstica, abuso psicológico doméstico? Vocês acham que um homem tem condições de pensar em todas essas situações que a mulher passa? O marido de vocês, o irmão de vocês, o pai de vocês já não tem dificuldade de se colocar no seu lugar? Agora imagina um político que nunca te viu. Agora imagina um político homem rodeado por mais um monte, dezenas de políticos homens. Naquela aliança em que um concorda com o outro. Por quê? Porque são todos homens, gente. Os homens, eles vivem em outra realidade que a gente. Eles nascem e já são criados com outros parâmetros, outros critérios, uma outra visão de mundo completamente diferente de nós mulheres. Porque nós mulheres temos outro corpo, outro papel social e outra história, tá? O que eu quero dizer com isso? Não quero dizer que a mulher não pode fazer as mesmas coisas que o homem. Pelo contrário, acho que a mulher pode fazer quase todas, se não todas as coisas que um homem pode fazer. Mas a gente não está acostumada a ver essa mulher, a mulher nesse lugar de poder, de mandar, de decidir, de liderar. Nós não estamos acostumados a ver a mulher nesse papel. Nem nós mulheres estamos acostumadas a ver mulheres mandando. E por isso que a gente vota em homem. E é por isso que eu digo, é preciso que as mulheres façam um esforço consciente para votar em mulheres, até que o nosso Congresso, a nossa política, tenha 50% de representação masculina e 50% de representação feminina, ou fubá. Não adianta, do lugar que eu vou, vem uma matilha atrás de mim. Fubazinho, tô trabalhando, cara. Então eu não consigo aceitar isso, cara, ver um monte de mulher votando em homem, e eu não consigo aceitar que quando eu falo mulher tem que votar em mulher, os homens ficam revoltados. Aí eles falam pra mim assim, não, o que importa é a competência do candidato e não o gênero. Esse argumento, meu Deus, esse argumento me mata. Esse argumento é o mais perigoso, porque dentro desse argumento está um pressuposto de que a mulher não está na política porque ela não é competente o suficiente. Então, o que importa é a competência dos candidatos. Então, por que a gente não tira todos esses homens do poder que eles já provaram que não são competentes, já tiveram anos de chance e ainda não provaram que são competentes? Vamos tentar mulheres. Quem sabe as mulheres não fazem melhor, certo? Ou pelo menos pensam no lado das mulheres. Não ficam proibindo o aborto para quem foi estuprado. Não ficam passando leis absurdas que defendem estuprador.
tá? Os homens vão sempre defender o lado deles, eles sempre vão defender os homens, eles sempre vão ter medo deles mesmos rodarem, deles mesmos serem pegos. Por isso que eles vão defender os outros homens. Porque se um homem começar a rodar e ser pego, todos os homens vão ficar vulneráveis. Então é muito importante misturar, colocar mulheres no meio que possam entender a nossa situação. Tá? Outro argumento que tentam me falar quando eu falo, mas as mulheres elas não querem, elas não têm vontade. Você vê, a lei permite, mas as mulheres não vão porque elas não querem. Isso é um grande problema também. É um grande problema. Não sei nem como é que explica esse problema. Você assumir que uma pessoa não está lá porque ela não quer, não é uma explicação suficiente. Vocês entendem? O desejo das pessoas é também moldado à vontade pelo que se vê socialmente por aí. Se as meninas não veem líderes políticas, mulheres no poder, elas não pensam que esse é um lugar para elas. Elas nunca nem se veem nesse lugar. Muitas mulheres nem se veem nesse lugar de poder porque nunca nem pensaram na possibilidade de elas terem esse poder de mandar e decidir. A mulher não é criada para mandar. Infelizmente, a mulher, ela é criada para obedecer, para seguir as regras do marido, para sorrir, acenar, ser agradável e proteger o lar e o casamento. Ou seja, todas as funções de cuidado, preservação e toda a responsabilidade da família recai sobre a mulher, enquanto os homens são criados para ocupar espaços públicos de poder, para ir na praça, para ser técnico, para jogar, para concorrer, para ser chefe. Então, a gente precisa mudar essa visão de papéis que se tem na sociedade do que a mulher pode fazer e do que o homem pode fazer. Para isso, não tem outro jeito. A gente tem que colocar mulheres no poder. Nós temos que, mulheres, arbitrariamente, voluntariamente e conscientemente, ir nas urnas e votar em mulheres. Até que a nossa política nacional tenha 50% de homens e 50% de mulheres. Gente, para vocês terem uma ideia, o Brasil tem apenas 2 governadoras brasileiras. Gente, nós temos o quê? 24 estados, é isso? 23 estados? 2 governadoras, apenas 2 governadoras. Você vai me falar o quê? Que não tem poucas governadoras no Brasil porque as mulheres não têm competência de ser governadora? Ou é porque não tem suficientemente candidatas? Tem muitas candidatas. E só não tem mais candidatas porque as mulheres não pensam nem em se candidatar. Porque é um espaço dominado por homens. Gente, sempre tem uma candidata mulher para votar. Outro argumento que as pessoas veem é, mas não tem mulher para votar. Gente, sempre tem mulher para votar. Sempre tem. Você fala que não tem porque você não vai procurar. Agora vai olhar lá em cada partido a lista de candidatos. Olha, desde que eu decidi votar em mulher, eu consegui votar em mulher no primeiro turno para absolutamente todos os cargos. Sempre tem uma mulher concorrendo. Ah, Elia, mas eu não vou votar em qualquer mulher. Pô, você vota em qualquer homem! Você vota em qualquer homem! Mas quando chega a mulher, você pensa, eu não vou votar em qualquer mulher. Não é qualquer mulher, gente. Não é qualquer mulher. Você vai olhar as candidatas e você vai escolher uma candidata que tem as propostas e as pautas parecidas com a tua. Você não tem que votar numa mulher que você não concorda. Mas tem várias mulheres concorrendo e a gente esquece disso. Ah, Elia, para presidente não tem mulher concorrendo. Gente, no primeiro turno sempre tem uma mulher concorrendo para presidente. Mas você vai lá e faz o quê? Vota nos mesmos homens. Se todas as mulheres votassem no primeiro turno numa candidata mulher, essa mulher iria ganhar direto. Ou seja, nós mulheres temos condições de sozinhas, sem falar com nenhum homem, sem convencer nenhum homem, sem brigar com nenhum homem, colocar uma presidente mulher no poder, sozinhas. Por isso eu digo, esse vídeo não é com os homens, esse vídeo é com as mulheres. Eu não estou tentando convencer os homens a votar em mulher. Só mulheres, gente. Só nós já somos suficientes. Vai lá no primeiro turno, vota numa mulher. Toda mulher vai fazer. E se a mulher vai virar presidente, ela vai ter 52% dos votos, é o suficiente para ganhar no primeiro turno. Entendem o que eu estou falando? Agora, para deputada federal, deputada estadual, vereadora, gente, vocês não vêm me falar que não tem candidata mulher, que não acharam uma candidata. Não vem me falar. Porque tem dezenas, centenas de candidata mulher. E você vai fazer o quê? Você vai lá e vota naquele homem, narigudo, branquelo, barrigudo, velho, que abusa do poder,
que bate na mulher, que xinga a mulher, que não tem a menor noção, que não respeita nem a mãe, você vai lá e vota nele. O cara que já tá eleições e eleições, turnos, roubando, ele já tá roubando há anos, você vai lá e você não confia numa mulher nova, você não confia, você vai lá e vota no mesmo cara. Gente, por que a gente tá fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque convenceram a gente de que o poder é dos homens. Convenceram a gente de que o poder é dos homens, então você vai lá e você pensa, no poder tem que ter um homem. Você vai lá e vota num homem. Você fica puta que o teu chefe abusa do poder, você fica puta que o outro cara é um feminicida, você fica puta que o CEO é homem, você fica mas você vai lá e vota num homem! Por que você está votando num homem? Pessoal, o nosso direito mais básico, mais importante, foi conquistado, que é poder votar. Agora, o que a gente vai fazer com esse direito que as sufragistas conseguiram? O que a gente vai fazer? A gente vai continuar botando o homem no poder para mandar na gente? Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar, que pra mim parece tão óbvio, entendeu? Pra mim parece tão óbvio, mas as mulheres vão lá e votam em homem. É uma coisa simples, você não precisa gritar, você não precisa berrar, você não precisa fazer nada, você só precisa ir lá na urna e votar numa mulher. Você não precisa nem contar pra ninguém que você votou numa mulher, você pode mentir. Mulheres, vocês podem mentir, vocês estão autorizadas a mentir, viu? Não vai pro inferno, tá? Pode mentir pro homem, homem mente toda hora pra você, e fala que você tem que ser a santa e não pode mentir. Então eu vou falar o seguinte, mente, fala que você vai votar em um, vai lá e vota numa mulher. Entendeu? Porque o voto é secreto pra isso, pra você poder votar em quem você quiser e ninguém nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber. É o seu direito mentir. Você entendeu? O seu direito não revelar. Então vai lá, vota numa mulher, bico calado, quietinho, vamos botar uma mulher pra ser presidente do Brasil. Gente, nas últimas eleições só votei em mulher. Olha, eu não estou fazendo aqui propaganda de candidato, nem de direita e esquerda, nem de nada. Eu só estou falando porque você não vai colocar uma pessoa que te represente no Congresso, porque você não vai colocar uma mulher para te representar, porque você vai colocar um homem para te representar. Me fala, qual é o sentido disso? Mas a mulher fica num relacionamento abusivo porque escolheu. A mulher é livre, ela podia sair do relacionamento abusivo, ela não sai porque ela não quer. Olha, não sempre é tão fácil sair assim, porque os homens são violentos, eles vão lá e matam, né? Você sabe, eles vão atrás e matam. Mas você pode escolher desde o começo não ajoelhar para um homem, não obedecer a um homem. Isso começa como votando em mulher. Se eu voto em mulher, eu coloco uma mulher no poder, eu vejo uma mulher me liderando, eu consigo entender como eu não sou obrigada a seguir as lideranças masculinas. Eu sou dona do meu destino junto com todas as outras mulheres. E é muito importante as mulheres se unirem. Mulheres unidas jamais serão vencidas. Eu, contra 5 caras, não consigo fazer nada. Agora, eu e mais 10 mulheres contra 5 caras, eles nem vão chegar perto. Vocês estão entendendo? Homem ataca só a mulher sozinha, mas quando a mulher está junto com outras, quando nós mulheres nos unimos, a gente consegue assustar qualquer homem, escolher qualquer mulher para o poder. Mulheres, nós somos a maioria. Basta a gente se unir e a gente vai conseguir tudo. Porque os homens, querida, os homens já são unidos faz tempo. Os homens já estão um votando no outro, um defendendo o outro no tribunal, já estão passando pano um para o outro, já estão dando as mãos. Os homens estão protegendo homens que eles nem conhecem. Você fala, fulano, você viu a ciclana? Tá num relacionamento abusivo, ficou e o cara bateu? O que o homem vai falar? Ela podia ter ido embora, Nunca vão responsabilizar o homem pelo problema. Sempre vão responsabilizar a mulher. Isso começou quando? Eva e Adão. Adão comeu o fruto proibido, por quê? Porque a Eva seduziu ele, porque a Eva convenceu o homem a pecar. Ou seja, o homem não assume nem responsabilidade pelo próprio pecado que ele comete. Ele dá um jeito de jogar na mulher. E a mulher, em vez de as mulheres se unirem, elas brigam entre si. O que vai acontecer? Homens unidos e mulheres pulverizadas. Homens unidos, mulheres pulverizadas, desorganizadas. Nós vamos sempre ser derrotadas. Então, por isso que eu digo, vota em mulher, se une com mulher, escolhe uma mulher. Se você for contratar alguém, tenta contratar uma mulher. Por quê? Não porque mulher vai ser melhor ou pior que homem, mas porque todo mundo já para o trabalho já pensa automaticamente num homem. Você, mulher, quando vai contratar alguém para alguns cargos, já pensa automaticamente num homem. Então você precisa
de propósito, forçar sua cabeça, abrir sua cabeça e contratar mulher. Vou contratar um engenheiro, por que não uma engenheira? Vou contratar um segurança, por que não uma segurança? Vou votar num político, por que não numa política? A gente sempre pensa para limpar a casa, mulher, para cuidar de criança, mulher, para cuidar de doente, mulher, para organizar a produção da ordem do dia, mulher. Agora, para fazer as coisas que dão status, dão poder, dão dinheiro, automaticamente se pensa em homem. Por isso, mulher, troca o mindset. Troca o mindset, se une com outras mulheres, coloque outras mulheres no poder, porque essas mulheres vão te favorecer também, elas vão te ajudar e elas vão melhorar a tua vida. Mulher, vota em mulher.